Fala, povo lindo! Essa é a revisada de história. A gente vai falar sobre um dos temas que mais caem no vestibular, Brasil colonial. São mais de 300 anos de história. Então a gente vai falar um pouco sobre o Brasil antes da invasão dos europeus. Depois a gente vai falar sobre economia colonial. Então a gente vai falar sim da cana-de-açúcar, vai falar da mineração, vai falar também da pecuária e das drogas do sertão. Depois a gente vai falar sobre a sociedade colonial. Isso envolve falar da triste escravidão. E por fim, a gente vai falar de várias revoltas que aconteceram no Brasil. Brasileiro de pacífico não tem nada, você vai ver. E a gente vai falar de revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas, para no final a gente resolver alguns exercícios que caíram no Enem para você ficar preparado. Se liga. A gente vai aprender agora sobre o Brasil colonial, que, aliás, nunca existiu. E é por isso que a aula acaba aqui. Sobe os créditos. Zoeira? Mas não é zoeira que o Brasil colonial nunca existiu. É sério que é problemático falar em Brasil colonial. Aliás, eu tenho uma pergunta para você. Quando que começou o Brasil? Ih, professor, você não sabe que foi em 1500? Não, pera aí. Não é tão simples. Se a gente pudesse voltar no passado, lá em 1500, e perguntasse para as pessoas ao nosso redor, e aí, firmeza, bom dia, seguinte, qual é o nome desse lugar aqui? Você ouviria vários nomes diferentes. Você ouviria, por exemplo, Terra dos Papagaios, Ilha de Veracruz, Terra de Veracruz. Você poderia ouvir também Pindorama, ou até América Portuguesa. No máximo você ouviria assim, a gente está aqui nos Brasis. Mas a palavra Brasil você não ia escutar não. Sabe quando que as pessoas começaram a entender esse lugar aqui como Brasil? Só depois de 1822. Mas espera aí, isso quer dizer que falar que o Brasil nasceu em 1500 está errado? Não, não está errado. Ou não totalmente errado. O importante é a gente lembrar que, na verdade, o Brasil, essa palavrinha mesmo, só vai ser usada muito depois de 1500. E que o termo Brasil colonial, esse sim, é um termo inventado para a gente conseguir entender melhor esse período. Como esse período inventado, Brasil colonial, né? Como o Brasil colonial é muito longo, dura mais de 300 anos, aqui a gente vai fazer uma revisão, ou melhor, uma revisada. Nessa revisada, a gente vai ter 6 partes. Na primeira delas, a gente vai falar do Brasil antes de ser Brasil. A gente vai falar de Pindorama. Na segunda parte, a gente fala da economia colonial. Isso envolve desde as feitorias, passando pela cana-de-açúcar, a mineração, a pecuária e as drogas do sertão. Depois, a gente vai falar sobre a sociedade colonial, que era uma sociedade escravista. A gente ainda vai falar das revoltas, tanto as nativistas quanto as emancipacionistas. É muita treta mesmo. E depois disso tudo, a gente vai resolver 2 exercícios para você ficar na bala. Pindorama, ou Pindoretama, que quer dizer Terra das Palmeiras. Olha que beleza. É o nome que se dava para esse lugar antes da invasão dos europeus. Quantas pessoas existiam aqui? De 5 a 8 milhões de pessoas. Então tinha gente pra caramba aqui. Algo aconteceu que hoje em dia a gente tem aproximadamente 1 milhão de pessoas. Antes eram mais de 1000 etnias, mais de 1000 línguas. E alguns desses povos eram populosos. Então a gente está falando de 50 mil integrantes, 60 mil integrantes. Vou dar aqui um exemplo de alguns povos que tinha gente pra caramba pertencendo àquele povo lá, beleza? Então a gente tem o povo dos Charrua, a gente tem os Guarani, a gente tem os Carijó e a gente tem também os Tamoios. Então agora a gente sabe que existiam muito mais pessoas indígenas naquela época do que agora. Mas e hoje em dia? Quem que a gente pode, na rua, apontar e falar, esse é indígena? Certeza, esse é indígena. Sabe quem que a gente pode apontar e dizer que é indígena? Ninguém. Ninguém. Porque só o próprio grupo étnico pode se auto-identificar, se auto-classificar. Então a gente não pode, ou melhor, a gente deve fugir
do que eu chamo e do que a gente chama de determinismo biológico. Uma característica física de uma pessoa não diz quem ela é. Eu posso ser um branquelo, mas eu sou latino. Então você não pode esperar uma característica física de um indígena. Outro perigo é a gente cair num outro tipo de determinismo. Não é o determinismo biológico, é o determinismo cultural. A cultura é dinâmica. Você faz as mesmas coisas que o seu tataravô? Acho que não. Espero que não. Porque a cultura é dinâmica. A gente vai mudando o nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, certo? Da mesma maneira, qualquer povo indígena ou não também pode sofrer alterações culturais de comportamento conforme o tempo passa, beleza? Então a gente não pode ter o determinismo cultural. Se você viu um indígena usando calça jeans, mexendo no iPhone enquanto toma uma Coca-Cola, deixa ele. E já chegamos no segundo tema dessa aula, que é para falar da política e também da administração colonial. Então, primeiro de tudo, tentar lembrar que Brasil e Portugal não são amiguinhos. A relação deles, pelo menos não historicamente, tá? Hoje tá mais tranquilo. E historicamente falando, a relação entre Brasil e Portugal é uma relação desigual. Portugal invadiu essa terra aqui, dominou a galera que estava aqui e fizeram uma farofa danada. Então essa relação desigual, ela é muito importante para a gente entender o período do Brasil colonial. Então a gente pode dizer que o Brasil era uma espécie de empresa de Portugal. O que Portugal quer com o Brasil? Tirar riqueza, parceiro. Beleza? Então eles não estão interessados na sua qualidade de vida, não. A ideia é extrair riqueza desse lugar, mais ou menos como um patrão faz com a sua empresa. Então, o Brasil era uma espécie de empresa de Portugal. Uma empresa bem grandona, uma empresa bem difícil de você administrar, mas com um potencial de ganho enorme. Detalhe, essa empresa que a gente está chamando assim, o Brasil assim, né, de empresa, essa empresa é imensa. E o melhor jeito de Portugal proteger essa empresa imensa, porque tem muita gente de olho nessa empresa, tem muito pirata querendo invadir essa empresa também. Então Portugal precisa defender esse território imenso. E de que jeito você defenderia um território imenso que fica muito distante da onde você vive? O jeito mais próximo que a gente tem de imaginar isso, sei lá, se você conhece algum playboyzão aí que tem aquela fazendona, precisa de um caseiro para cuidar da fazendona. Se não dá medo, vai que alguém invade, não é? Agora, como é que Portugal vai arrumar tanto caseiro para cuidar desse Brasil, sendo que esse território que hoje a gente chama de Brasil é muito maior do que de Portugal? E Portugal nem é um país muito populoso. O jeito, então, para ocupar todo esse território era dividindo todo esse território em 15 pedaços enormes. E aí o rei de Portugal entregou esses 15 pedaços enormes para 12 parças. Então ele chegou em alguns parças, alguns não quis nem vir, né? Falou, essa terra aí é longe, não sei como é que é, eu nem vou. Aí o rei conseguiu convencer 12 parças a ocupar esses 15 pedaços de terra. Como você não vai colocar parça no vestibular, que eu sei, a gente vai escrever donatário. Donatário de dono mesmo. Então eram 12 donos, 12 donatários, 12 parças, para 15 pedaços de terra. Esses 15 pedaços de terra a gente vai chamar de capitania. Por que a gente chama de capitania? Porque tem que capitanear, mano. Tem que ter capitão ali. O bagulho é militar, é proteção. Se vier invasor, pô nele. Então, são 15 capitanias. Quando morre o parça, quando morre o donatário, quem assume? O filho dele, o Enzo. E aí esse Enzo vai assumir, por isso que a gente chama de capitania hereditária. Eita, olha aí. Foi assim que o Brasil começou a ser administrado, digamos assim. A gente soltou toda essa terra na mão de 12 parças. Percebe que até aqui não existe nenhuma ideia de unidade territorial. E adivinha o que aconteceu?
Os parças do rei não conseguiram fazer o que o rei queria. E aí passou um tempo, 15 anos para ser mais exato, o rei olhou e falou, não, vou ter que pôr mais energia ali, vou ter que dar uma atenção maior ali. E aí em 1549, o rei de Portugal inicia uma nova forma de administrar o Brasil. Agora vai ter um governo geral. O primeiro governador geral, que é uma espécie de vice-rei, mas o nome é governador geral mesmo, tá? E o primeiro chama Tomé de Souza. Ele veio com mais 1000 pessoas, entre elas 400 degredados. Então sabe aquela lenda de que no Brasil só veio gente ruim, só veio curva de rio? Não é bem assim, mas nessa viagem do Tomé de Souza veio uma rapaziada perigosa mesmo. E aí ele veio e em Salvador, Bahia, a gente teve a primeira capital do Brasil a partir de 1549. E essa capital, ela funcionou até 1763, quando a capital deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro. Então, a partir de 1549 até 1808, o Brasil ia ter um governador geral. Então tá. Então, em Salvador, a gente tem uma capital. Bacana. Governador geral fica lá. Mas e em todo o resto? Faz o quê? Nos outros lugares, construíram câmaras municipais. E existe até hoje, hein? Vamos ficar esperto. Quem trabalhava nessas câmaras municipais eram pessoas ricas, brancas. A maioria, senhor de idade. Que doido, né? Hoje em dia... Bom, esses caras que trabalhavam na Câmara Municipal eram conhecidos como homens bons. Ó, que lindo. Precisa dizer que ele é homem bom, né? Estranho. E aí, então, esse poder local, esse poder regional, fazia com que Portugal conseguisse administrar o Brasil inteiro, mesmo que a capital ficasse só em Salvador. Detalhe, as pessoas tinham as tarefas ali nas câmaras municipais, mas se algum problema grande acontecesse, elas não iam pedir ajuda para Salvador. Porque do sul do Brasil até Salvador, os caras não tinham essa integração regional não. Muitas vezes, essas pessoas que ficavam longe de Salvador pediam ajuda diretamente a Portugal. Novamente uma demonstração de que o Brasil não era integrado, de que de fato não existia o Brasil como a gente conhece hoje. Outro detalhe importantíssimo é perceber que na época existia uma atmosfera, um clima religioso no ar. Então, as pessoas tinham um pouco de medo, receio da autoridade dos padres. Os padres, por mais que não fossem necessariamente membros da política, eles tinham sim bastante autoridade. Vamos falar agora da administração colonial propriamente dita. Como é que os caras faziam, como é que eles se organizavam? Basicamente, a administração colonial era dividida em 3 setores. Só lembrando que esses setores não eram tão bem definidos como hoje em dia. Então tinha muita mistureba de tarefas. Mas basicamente eram 3 setores. O primeiro deles, setor militar, para proteger de uma invasão ou de uma treta interna, né? Depois você vai ter o setor fazendário, que vai lidar realmente com finanças, contas a pagar e a receber. Por fim, você tem o setor geral. Esse setor geral seria o setor administrativo, que é onde você encontraria um procurador, um juiz ordinário ou juiz de fora, porque não tinha nenhum ali. Você encontraria também vereadores. Então, existem todos os funcionários que vão de alguma forma tentar administrar, lembrando que não era tão bem determinado como hoje. Então, setor militar, setor fazendário e setor geral. Sentiu falta de um setor social? Portugal não sentiu falta não. Começa agora a terceira parte para falar sobre a economia colonial. Primeiramente, quando os portugueses chegam aqui, maluco, que treta. O que eu faço aqui para gerar riqueza? Eles não tinham achado ouro. Eles ainda não começaram a plantar cana-de-açúcar logo de cara não é tão simples não. Então se eles chegam em 1500, eles ficam pelo menos até 1530 tentando apenas fazer algumas trocas com os povos indígenas que estavam ali. Então o português chega e fala, o que a gente tem para esse pessoal indígena aqui? A gente tem esses materiais aqui. E o que a gente quer? Eu quero essa madeirona aqui. Caramba, que árvore louca! Qual é o nome dela? Pau-brasil. Louco. Tinta vermelha sai dela. Quero ela. Indígena, por gentileza, queremos essa madeira aqui, ó. E aí tem um mito de que o indígena foi super enganado pelos portugueses, porque os indígenas entregaram tudo para os portugueses em troca de espelho, em troca de miçanga.
Vamos rever essa história? Se coloca no lugar dessa pessoa indígena. Você vive numa floresta, uma baita floresta. O que mais tem do seu lado é madeira. E aí vem um cara esquisitão, fedido, e aí ele vem e fala, nossa, dá um passo para trás, por favor? Beleza, o que você quer de mim? Ah, a gente quer madeira. Como assim você quer madeira? É tudo madeira, mano. É só levar. Não, a gente quer madeira. Em troca você me dá o quê? Em troca eu te dou esse machado. Ô, louco, não tem machado aqui. Então quer dizer que você pega a madeira que para mim é infinito e eu levo um machado que ninguém tem? Quem que tá fazendo um bom negócio, afinal de contas? Então a gente tem que perceber e se colocar no lugar de cada povo para entender como é que rola essa negociação. Essa troca comercial dos portugueses, dos seus utensílios, vestuários, em troca de madeira e alguns animais exóticos que os indígenas levavam até os portugueses, essa troca a gente chama de escambo, porque ela não se utiliza de moeda. Então o escambo é uma troca de material por outro material. Essa troca acontecia numa espécie de galpão, num espaço fortificado que os portugueses chamavam de feitoria. Essa feitoria permitia que o português fizesse as trocas comerciais de forma segura e ágil, com rapidez. Então os portugueses não praticaram só feitoria aqui no Brasil, eles também fizeram isso na costa do continente africano e no período pré-colonial, que é assim que a gente chama esse período de 1500 até 1530, a principal atividade foi a extração do pau-brasil. A partir de 1530, da década de 1530, a gente tem o início do plantio de cana-de-açúcar. O contexto da época é que Portugal já conseguia produzir açúcar em outros lugares. Então Portugal fez um experimento, tentou produzir o açúcar no Brasil. Tentaram na região do Sudeste, mas onde deu muito certo a plantação da cana foi na região Nordeste do Brasil. E plantar cana-de-açúcar não é tão simples. Exige muito trabalho, é muito complexo. Você precisa de uma verdadeira fábrica para aquilo acontecer. Porque não é só jogar uma semente ou jogar uma muda, esperar crescer, colher e estar em casa. Não é bem assim. Para você transformar a cana-de-açúcar em açúcar, é todo um processo complexo. Por exemplo, existe um momento em que você colhe a cana, coloca no ombro aqui, ó, e leva lá na moenda. Levou na moenda, que era mais ou menos a nossa maquininha que faz o caldinho de cana. Então, mas na época era uma baita máquina enorme de madeira que esmagava aquela cana de açúcar com o peso mesmo. Às vezes você trazia até boi, para o boi conseguir mexer a máquina de madeira, para a máquina de madeira conseguir esmagar a cana de açúcar. E aí, na época, tinha toda uma segurança do trabalho, porque se uma pessoa escravizada fosse colocar a cana e prendesse a mão na moenda, segurança do trabalho na hora, tinha uma machadinha do lado. Alguém já vinha e tal, cortava o braço do trabalhador para que a máquina continuasse funcionando tranquilamente. Então a cana-de-açúcar, ela mexeu não só com a economia do Brasil, mas também com a sociedade brasileira, que a gente vai ver um pouco melhor daqui a pouco. E para produzir esse açúcar, a gente tinha um sistema chamado plantation. Ó, que chique! Seria plantagem a tradução literal, mas fica feio demais, plantation também não é muito bom. E esse sistema era complexo. Então, o que significa plantation, professor? Significa que você vai produzir basicamente um único produto. Isso significa monocultura, plantação de apenas um produto. Onde você vai produzir tudo isso aí? Essa única cultura, no caso da cana-de-açúcar, num latifúndio, num espaço gigantesco. Por isso que é latifúndio, não é qualquer fazendinha não. Então, monocultura, latifúndio. Quem que vai trabalhar sério nisso aí? Pessoas que foram escravizadas. Então, esse trabalho que gera o açúcar é um trabalho escravo, é um trabalho extremamente opressor. Quarta e última característica do plantation é que todo esse açúcar, ou praticamente todo ele, é produzido para ser vendido na Europa. Não é para nós. Então, todo esse trabalho, todo esse fuzuê doido é para gerar riqueza para portugueses, não necessariamente para brasileiros. É claro que um senhor de engenho vai conseguir se apropriar de uma parte dessa riqueza, mas toda essa plantação é feita para europeus. Vamos falar agora sobre ouro. Vamos falar sobre a mineração de ouro e até de diamantes que aconteceu no Brasil colonial. É verdade, a primeira vez que encontraram ouro no Brasil foi em 1575, mais ou menos, na região aí entre o estado de São Paulo e o de Paraná, isso atualmente, né?
Só que acharam um pouquinho só e ficou por isso mesmo. Aí lá em 1696, onde hoje fica o estado de Minas Gerais, ali no Rio das Velhas, acharam uma quantidade relevante de ouro. E aí essa pessoa explanou, essa pessoa falou, ei, tem ouro, hein? Achamos, hein? E aí o pessoal começou a ir lá. E olha que doido. Primeiro vai uma família, vai outra. Quando você vê, verdadeiras vilas estão sendo construídas naquela região onde hoje é Minas Gerais. Essas vilas vão trazer para a gente uma sociedade urbanizada. Claro que não exatamente como hoje, mas algumas pessoas vão viver longe do mundo rural. E naquela época, galera, com a estrutura da época, isso era um grande desafio de abastecimento. Para você trazer todos os produtos para... Ih, dava um trabalhão. Isso também fazia com que os produtos ficassem muito caros. Aproximadamente 10 vezes mais que o preço normal. Olha que louco. Então, essa sociedade mineira que vai se criar ao redor dos lugares onde eles vão extrair esse minério, essa sociedade ela tem características muito próprias e muito inovadoras para a época. Uma outra inovação é que antes da extração do ouro, toda a região do Brasil ela era voltada para o litoral. E agora existem estradas que vão ligar uma região do interior do Brasil a outra região também do interior do Brasil. A gente está começando a falar de uma integração regional. Bem no comecinho, mas está acontecendo. Então vamos fazer aquela viagenzinha no tempo. Então você está lá. Brasil? É Brasil? Não é. É a América Portuguesa. É uma empresa de um outro país que veio e dominou tudo. Então você está lá e você encontra um minério. Encontrei. Quero entregar, não. Quero entregar. Você é louco? Vai ficar para mim. Vou sair fora, vou fugir. Portugal percebe. Ixi, esse ouro fica lá no meio dessa terra. Para eu trazer esse ouro lá do meio de Minas Gerais até Portugal, eu vou ter que ter muita fiscalização. Ó, vou ter que ficar de olho nesses brasileiros aí. Então a fiscalização de Portugal em relação à colônia só aumenta. 1725, Portugal constrói pelo menos 3 casas de fundição. Nessas casas de fundição, eles pegavam o ouro e derretiam e transformavam em tijolinhos, em barras de ouro, marcado para dizer qual é o peso, para onde vai, então um controle maior. Porque antes de você derreter esse ouro e transformar em barra, muita gente contrabandeava de tudo que é jeito. Podiam levar ouro em pó até nos cabelos, podiam esconder dentro de Santos, o santo do pau oco. Pois é, aí o polícia não vai querer ver dentro do santo. Você não vai pedir para abrir meu santinho. Você não faria isso. Então existia muito contrabando. Portugal, a partir de 1725, cria as casas de fundição para reduzir o contrabando. Aumenta a fiscalização e tenta extrair mais ouro do Brasil. E aí, a cada ano que passa, Portugal aumenta essa fiscalização. 1740, uma nova forma de fiscalizar e de cobrar impostos. Capitação. Agora Portugal quer cobrar uma quantidade de ouro, de imposto, por cabeça de pessoa escravizada, para que ele garanta uma quantidade de ouro. E conforme o tempo passa, o brasileiro vai inventando novas formas de contrabandear o bagulho. E aí Portugal vem em cima. Então, em 1750, Portugal cria uma nova forma de taxar o ouro no Brasil, que é a finta. Não é um drible de futebol. A finta é Portugal obrigando essa pessoa que está extraindo ouro a entregar para os portugueses 1.500 quilos de ouro por ano. 1.500 quilos. Isso equivalia a 100 arrobas. Algumas pessoas não conseguiam entregar 1.500 quilos de ouro puro. Puxa vida, não conseguiu? Então eu vou ser obrigado a pegar tudo que você tem. Isso a partir de 1763, quando Portugal institucionaliza, começa a vigorar a derrama, que era um pesadelo para os mineiros. Então os portugueses falavam, vai entregar 1.500 quilos ou não vai? Eu não sei onde pegar, então vou pegar tudo teu, parça. Então vou pegar tudo teu. Então era um desespero a derrama, cara. Vai gerar até revolta por causa disso aí. Para diamante tinha um outro esquema. Era um sistema de contrato, eram contratos que eram estabelecidos antes do brasileiro pegar o diamante. Você quer ir ali pegar diamante? Então me paga agora essa quantia.
E aí o que você achar de diamante é seu, mas você só entra lá se pagar essa quantidade aqui. E aí vai um contratador, uma pessoa que tem posses, né? Para conseguir fazer esse contrato e ir lá extrair o diamante. Galera, é tanta atividade acontecendo nesse interior do Brasil que a partir da mineração a gente tem um novo eixo econômico no Brasil. Se antes a maior parte das atividades econômicas aconteciam na região do Nordeste, agora a maioria dessa atividade econômica vai acontecer na região Sudeste. Nem só de ouro e nem só de açúcar vivia o Brasil colonial. Quer ver uma outra atividade econômica? Pecuária. A partir de 1535 existia pecuária no Brasil. O boizinho aqui no Brasil no começo deu até conflito, porque ninguém avisou os povos indígenas de que aquele boizinho ali tinha dono. Não estava escrito o nome de ninguém no pescocinho do boizinho. Aí o indígena ia lá, via um animal que ele não tinha visto, que era grande pra caramba, que dava carne pra caramba pra família toda, lascava o boi e dava treta. Entre português e indígena, sempre o pior lado, né? Ficou com o lado indígena. Aí, o boizinho tem outras utilidades além da alimentação. Você pode usar ele para te ajudar no trabalho, como força motriz. Olha que palavra bonita. Você também pode utilizar o que sobrou do boizinho para compor um vestuário ou para fazer uma ferramenta. Então, existem muitas utilidades diferentes em relação à pecuária. A partir de 1701, a gente tem uma novidade. Acontece uma lei, o rei lá de Portugal lança uma lei de que a partir daquela data, 1701, não podia criar gado na praia, no litoral. Pois é, então acabou a vida, acabou a mamata. O boizinho não podia mais tomar banho de mar. Precisava cuidar do boi e lá no interior, pelo menos aí 60 léguas. 60 léguas são muitos quilômetros. Aliás, minto, são 10 léguas, são 60 quilômetros. Então, 60 quilômetros para dentro da terra do mato é que você pode criar o gado. E por que isso foi feito? Primeiro, para proteger as plantações de cana-de-açúcar, para não ter boi pisando em cima de cana-de-açúcar. E também teve uma outra sacada. Levando todo esse gado lá para o interior, você também ocupa aquela região. Então, a pecuária ajudou na interiorização do Brasil, da ocupação do nosso território. Primeiramente, esse gado ele vai acompanhando o curso dos rios. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Rio São Francisco, então o gado foi indo acompanhando o desenho, né, que o rio faz no interiorzão do nosso Brasil. Então, a pecuária ela nos ajudou muito em relação a essa interiorização. E tem um outro detalhe importante, que a pecuária, ela de algum modo é um exemplo de mercado interno. A cana-de-açúcar era produzida para a gente vender para fora. A pecuária não. Ela era feita para que a gente mesmo aqui do Brasil pudesse se utilizar das benesses que o boizinho ia trazer para a gente. Para terminar essa parte sobre economia colonial, vamos falar também das drogas do sertão. E não se empolga não, hein? Que eu estou falando apenas de outras fontes de alimento e de riqueza para Portugal. Eles chamavam de drogas do sertão porque eram muitas espécies de plantas e outros produtos que eles pegavam da região amazônica. Então vamos lá. Primeiro é legal lembrar que o Brasil não era só açúcar e ouro. Então tinha também produção de tabaco, de algodão, de milho, de mandioca. Mas as principais drogas do sertão, de fato, a gente está falando de urucum, anil, baunilha, castanha do Pará e outras ervas medicinais, né, que eles usavam para fazer remedinho, beleza? Então, tudo isso também ajuda a gente a entender como é que o território brasileiro foi ocupado, como é que tantos povos indígenas deixaram de existir e de que forma as pessoas que viviam na colônia conseguiam subsistir, conseguiam sobreviver àquela dificuldade toda. Com isso, a gente consegue fechar as principais atividades econômicas do Brasil colonial. Vamos falar agora sobre a sociedade colonial. Isso quer dizer falar sobre a escravidão moderna, a escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de escravidão no Brasil, é fundamental lembrar que as pessoas escravizadas não vieram para o Brasil. Elas foram trazidas em corrente à força ao Brasil.
Ao todo, mais de 12 milhões e 500 mil pessoas foram trazidas para as Américas. Para o Brasil mesmo, aproximadamente 4,9 milhão de pessoas. Então, daquelas 12 milhões de pessoas que foram trazidas para as Américas, 1 milhão e 800 mil morreram na travessia. Outras tantas morreram nos primeiros dias que chegaram aqui, de tanto que essa travessia era dura. Então, quando a gente falar de escravidão no Brasil, a gente está falando da maior cicatriz, do maior problema da história do Brasil. Então é algo muito forte, mas que a gente precisa aprender com esse passado para entender melhor o nosso presente. Quando a gente fala de uma pessoa que foi escravizada aqui no Brasil, provavelmente a gente está falando de uma pessoa negra que foi trazida da África. Também houve escravidão indígena, mas a maioria foi de pessoas realmente trazidas da África. Essas pessoas trazidas de lá viviam aproximadamente 25 anos no Brasil apenas, porque elas precisavam trabalhar 18 horas por dia, recebiam pouca alimentação, dormiam pouco e o tratamento era o pior possível. Então, a morte era muito presente. E aí o senhor, o dito dono daquela pessoa, daquele ser humano, ia lá comprar outra pessoa no mercado. Por que que Portugal fez tanto esforço para se escravizar pessoas trazidas da África, ao invés de escravizar os indígenas? Houve escravidão indígena, mas houve também uma intenção de Portugal que as pessoas aqui da colônia escravizassem os vindos da África e não os indígenas. E por quê? Se alguém falar que é por uma questão cultural, está falando uma grande bobagem. Porque o fator que explica isso é econômico. Ah, mas o indígena ele não gostava muito. E quem que gosta de trabalhar sendo escravizado? Ah, mas é que o outro já estava acostumado. Não existe ser acostumado à escravidão. Não existe aceitar escravidão. Beleza? Tem que estar muito doido para achar que um ser humano aceita aquela condição porque ele está acostumado. Lógico que não. O fator é econômico. E por que raios esse fator econômico explica isso tudo? Vamos lá. Portugal está distante tanto da costa africana quanto do território que a gente chama de Brasil hoje. A única forma de Portugal ter um controle sobre esse comércio de pessoas é se esse comércio for feito na costa africana, porque lá Portugal tem feitorias, tem galpões. Nesse galpão existe um funcionário português anotando, 3 mil pessoas entraram naquela embarcação. E aí Portugal vai conseguir cobrar um imposto por cada pessoa que foi levada para a América, saída da África. Se alguém pegar um indígena no meio de uma floresta brasileira, Portugal não tem como saber. Se Portugal não sabe, Portugal não tem como fiscalizar, como taxar, como cobrar imposto sobre aquela atividade. Então, o único fator que explica todo esse movimento de trazer gente da África para cá para ser escravizado é um fator econômico. Desde a primeira pessoa que foi escravizada, existe resistência à escravidão. Porque não é natural, não é normal e nunca será. Então, desde a primeira pessoa que foi trazida ao Brasil acorrentada, a gente tem resistência, que são inúmeras formas de resistência. Uma delas é você não aceitar as ordens. Ah, mas você vai apanhar. Tudo bem, mas você pode desrespeitar aquelas ordens. Você também tem formas culturais de resistência. Quando você se veste de um jeito específico, quando você prepara um alimento de uma forma específica, você também está de algum modo resistindo. A resistência pode estar na tua fé, porque você pode acreditar em coisas que não é o que os portugueses querem que você acredite. Então, também numa religião você podia encontrar resistência. A resistência, claro, ela podia acontecer por meio de uma fuga. Você foge, sai fora, mano, vaza! E foge mesmo, porque vão atrás de você. A fuga também pode acontecer por meio de uma organização. Você se organiza em comunidade. Se você fugiu e se organizou numa comunidade bem longe das cidades, você provavelmente vai chamar essa comunidade de quilombo.
Então, vários quilombos existiram durante o Brasil colonial. Agora, se você se escondeu numa casa, na própria cidade, essa casa vai receber o nome de Zungu. Outra forma de resistência é quando uma pessoa tenta ajudar a outra, que é escravizada, a se libertar. A maioria dessas pessoas que ajudavam os escravizados a se libertar eram pessoas que também já tinham sido escravizadas. A resistência também pode acontecer de modo violento. Então você pode querer se vingar e matar aquela pessoa que se dizia seu dono. Inclusive, em casos mais extremos, se eu não consigo me organizar, eu não consigo fugir, eu não consigo me expressar, eu não consigo nem mesmo agredir ninguém, então o suicídio acaba sendo uma possibilidade. Você pode até tirar sua própria vida para que você, de algum modo, consiga se libertar daquela vida tão opressora. A escravidão que aconteceu aqui no Brasil deixou um legado, né? O primeiro legado é o da discriminação racial. A gente tem uma grande diferença no tratamento de pessoas de acordo com a cor delas. A gente também pode falar de uma desvalorização do trabalho manual, já que grande parte dessas pessoas que foram escravizadas tinham esse trabalho manual. Claro que a gente pode ir muito longe nessa conversa e falar das diferenças de oportunidade nos diferentes setores da sociedade, mas o fundamental é entender que o problema da escravidão não está resolvido. Um dado bem representativo. No censo do ano de 2010, a gente consegue verificar que a taxa de homicídio para jovens negros é de 71 para 100 mil. E a taxa de homicídios para jovens brancos é de aproximadamente 28, menos da metade. Então é visível que o problema da escravidão não foi sanado, existe uma dívida histórica, o mínimo que a gente faz é reconhecer a nossa história e respeitar a nossa diversidade. Vamos agora falar sobre as revoltas que aconteceram no Brasil, tanto as nativistas quanto as emancipacionistas. Qual é a diferença? É que uma revolta nativista é uma revolta em que as pessoas não têm a dimensão ainda do que é o Brasil, mas as pessoas já têm uma dimensão do que é a região delas e o que vem de fora. Portanto, a revolta nativista ela tem um interesse local. São pessoas de um local querendo algum tipo de melhoria. Já uma revolta emancipacionista, existe o entendimento, sim, do que é o Brasil e o que é Portugal e de que queremos cortar vínculos políticos. Numa revolta emancipacionista, existe a ideia de separação, uma ideia de independência. Claro que essas revoltas todas, elas foram contidas por Portugal, senão a gente chamaria de independência. Se a gente chama de revolta emancipacionista, é porque foi uma tentativa de independência. Mas vamos por ordem. Quando a gente falar de revolta nativista, e teve muita, a gente nem dá para falar de todas, mas vamos falar de algumas. Quando a gente fala delas, então a gente está falando de um problema local, de um problema específico. Tranquilo? Agora, várias dessas revoltas nativistas podem ser explicadas pela opressão geral do sistema colonial. Você quer ver uma coisa do sistema colonial que deixa a gente assim, caramba, devia ser pesado? É porque, a partir do ano 1649, existia uma empresa de Portugal. E essa empresa de Portugal falava, você quer esse produto? Você quer 1 litro aqui de cachaça? Você só pode comprar da minha empresa. E o preço que eu te cobrar, moleque, preço lá em cima. Se você comprar pelo contrabando, eu vou te prender. Olha que loucura. Então tinha só uma empresa para vender aquele produto para toda a colônia. Então, que empresa é essa de 1649? A gente pode chamar ela de Companhia Geral. Essa Companhia Geral, ou Companhia de Comércio, essa companhia, essa empresa, ela tem um monopólio de vários produtos e não de um só. Então você teve uma empresa sendo criada em 1649 para toda a região centro-sul do Brasil e uma outra empresa sendo criada em 1682 para a região, atualmente a gente fala região norte do Brasil, beleza? Na época você podia falar a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ou do Maranhão e Grão-Pará. Tranquilo? Então, na época existia um sistema colonial
que fazia com que poucas empresas detivessem o monopólio de vários produtos. E a vida, o cotidiano das pessoas que viviam nesse território era muito difícil. Vamos começar a falar sobre as revoltas nativistas. A primeira delas, talvez a mais emblemática, que fala muito sobre nós e quem nós somos, é a Revolta da Cachaça. A Revolta da Cachaça aconteceu no Rio de Janeiro em 1660 até 1661. Eu sei que a história do Brasil é difícil levar a sério, mas é isso, a revolta é a da cachaça. Porque você acredita que teve doido que tentou proibir a cachaça? Tentaram. E aí a população ficou louca, a população aceitava até ser explorada. Mas ficar sem cachaça, moleque, a gente não vai ficar. E aí, o pessoal foi para uma baderna desgraçada. E você acredita que lá em 1695, tudo bem, demorou, mas a cachaça voltou a ser legalizada no Brasil. Então, tem luta que compensa, brincadeiras à parte, a revolta da cachaça é a primeira das revoltas nativistas. A próxima revolta nativista é a revolta de Beckman. Ih, professor, mas não é a revolta nativista do Brasil? Como é que vem um nome doido desse Beckman? Pois é, dois fazendeiros, Manuel e Tomás Beckman. Eles estavam ali no Maranhão. E aí chegou aquela empresona lá, aquela Companhia Geral de Comércio, e falou para eles que eles só poderiam comprar gente escravizada dessa companhia. E eles, ali na região do Maranhão, muitas vezes eles se valiam de prender pessoas indígenas e escravizá-las. Então, para eles, isso significou um prejuízo econômico. Então, vê que não é uma questão tão ética assim. Nem toda revolta tem um motivo ético e bonito e honroso como a cachaça. E aí, a gente teve o seguinte, esses dois caras, um deles, o Manuel, falou assim, vai lá, Tomás, vai lá ver lá em Portugal, se a gente consegue alguma coisa, vai negociar. Você vê que se tem negociação é porque teve o sobrenome Beckman para ajudar, né? E aí, o Tomás foi para Portugal, o Manuel ficou. O Tomás foi preso e o Manuel morreu. Termina a revolta de Beckman, dessa vez Portugal disse assim, fiquem na de vocês! E ficou por isso mesmo. A Guerra dos Emboabas aconteceu onde hoje a gente chama de Minas Gerais, entre os anos de 1707 até 1709, 10, no máximo 11. Esse conflito foi por conta lá das jazidas de ouro mesmo. Então os sertanistas que viam da onde hoje a gente chama de São Paulo, chegaram ali na região das Minas e falaram, encontramos ouro. Portugal, nós sertanistas de São Paulo encontramos. Queremos um monopólio também. Tem monopólio de tudo, a gente quer monopólio do ouro. A gente quer que só a gente tenha o direito de extrair esse ouro. E aí Portugal falou, tão louco, eu quero também poder extrair o ouro. E se vier pessoas de outras regiões do Brasil para extrair o ouro, vocês que se entendam. E aí teve conflito armado, teve tiro na boca, teve muita gente indo embora, subindo. E aí essa guerra mostra que os conflitos eles também são de colono com outro colono. Não necessariamente esse conflito precisa ser de brasileiro contra português. Esse conflito pode ser, novamente, um conflito local, de interesse local. Então, sertanistas de uma região estão disputando contra pessoas de outras regiões. Quem que ganhou? As pessoas de outras regiões. Porque os sertanistas paulistas perderam, eles tiveram que procurar ouro em outros lugares e encontraram ouro em Goiás e Mato Grosso. E um desfecho político dessa guerra foi que São Paulo deixou de ser uma vila e passou a ser entendida administrativamente falando como uma cidade, que foi mais ou menos um prêmio de consolo para os paulistas. A guerra que a gente vai falar agora é a Guerra dos Mascates, que acontece na região de Pernambuco, entre os anos de 1710 e 1711. De um lado você tem os senhores de terra, os latifundiários, os donos dos engenhos ali da região, gente poderosa, que estavam endividados no momento. Que louco, né? Gente poderosa também se endivida. E do outro lado nós temos comerciantes na região de Recife, e esses comerciantes, alguns deles eram portugueses. Os senhores de terra, os donos do engenho, falavam assim, esses comerciantes de Portugal aí, a gente está endividado, pede dinheiro para os caras cobram juro alto, a gente quer perdão dessas dívidas. Então o problema é econômico. Esses donos de engenho estão endividados e querem perdão das dívidas. Eles vão para Recife e tacam fogo em tudo, para mostrar que eles são poderosos. Portugal, vendo isso, depois de muito tempo, né, que chega a notícia em Portugal, Portugal falou, a gente não vai resolver isso aí não, os comerciantes portugueses estão fazendo o trabalho deles.
Então você, senhor de engenho, fica na sua um pouco aí também. Ou seja, se criou um impasse. Portugal não queria matar senhor de engenho, mas Portugal também não queria ir contra comerciante português. Qual é o desfecho da Guerra dos Mascates? Olha, para os comerciantes que ficavam em Recife, a gente vai transformar essa vila em cidade. Então a gente está dizendo de algum modo que os comerciantes estão fazendo o trabalho deles. Agora, o que a gente faz com esses senhores de engenho mimados? A gente perdoa a dívida deles, porque eles são poderosos. Se eles não fossem poderosos, talvez o desfecho tivesse sido muito diferente. E essa foi a Guerra dos Mascates. Professor, então revolta nativista é quando tem um brasileiro muito chateado? Não, porque a gente tem um caso, um exemplo de uma revolta nativista que a pessoa mais revoltada era uma pessoa de Portugal. Filipe dos Santos, português, na cidade de Vila Rica, onde hoje fica Ouro Preto, Minas Gerais. Em 1720, o Filipe dos Santos, português, estava revoltado com a fiscalização portuguesa. Não queria que aplicassem lá as casas de fundição, não queria que a fiscalização de Portugal aumentasse sobre os mineradores. E ele tenta fazer um verdadeiro levante. Foi preciso trazer 1.500 pessoas da tropa portuguesa para reprimir esse movimento. O desfecho é que esse português, Filipe dos Santos, foi enforcado. E depois disso fizeram uma divisão política. Agora não tem mais uma região só, agora tem a região de Minas Gerais e a região de São Paulo. Você acredita que antes era uma coisa só? Era uma unidade administrativa, né? Agora não, agora tem uma separação. Vamos falar agora das revoltas emancipacionistas, que significa que a intenção é de separar Brasil de Portugal, romper. A primeira delas acontece no ano de 1789, na região de Minas Gerais. A gente pode chamar de Inconfidência Mineira ou de Conjuração Mineira. Já ouviu falar num tal de Tiradentes? Pois é, ele é um dos líderes desse movimento. Esse movimento não é feito por pessoas super pobres, não. Ele é mais de pessoas da classe média e até de pessoas de posse, pessoas de classe alta. E por que é importante entender se um movimento é de classe baixa ou de classe alta? Que preconceito, professor, é tudo movimento. Não é tão simples. Quando você tem um movimento de classes altas, como em Inconfidência Mineira, você espera que as pessoas lutem por interesses da classe alta. Quer ver? Eles lutaram pelo fim da escravidão? Então eles, olha só, eles correm risco de vida, eles lutam contra um governo de Portugal, mas deixa a escravidão ali. O que eles queriam mesmo? Era uma separação política de Portugal, eles queriam o fim de alguns monopólios, eles queriam poder ter uma indústria ali. Você vê que são interesses de pessoas abastadas. Envolve liberdades econômicas, não envolve tanto liberdades sociais. Então é fundamental entender quem que está fazendo aquela revolta para entender qual é o objetivo daquela revolta e também qual é o desfecho daquela revolta. Porque não teve muita morte, não. O único que rodou mesmo foi o Tiradentes, que, ao que tudo indica, era a pessoa menos abastada do grupo. Compara agora com a Conjuração Baiana, que aconteceu na Bahia, em 1798. Então a mineira é 1789 e a baiana é 1798, né? Um pouquinho depois. Ali sim, a gente tem um movimento de classes baixas e médias, muitos artesãos. Então você tem um movimento mais popular. Como você percebe que esse movimento é popular? Além de reparar em quem que está tentando fazer a diferença ali, né? Você percebe pelo desfecho. O desfecho da Conjuração Baiana é morte. Então você já, opa, peraí, por que o governo foi lá e matou geral? Aliás, outra pergunta. Sobre a Inconfidência Mineira, a gente tem um feriado, um dia para pensar no Tiradentes, não é? Agora a gente tem um feriado para pensar nos líderes da Conjuração Baiana? Você já viu o rosto? Teve pintor fazendo quadro deles, do Manuel Faustino, do João de Deus, do Luiz Gonzaga, do Lucas Dantas? Você não tem. Então isso mostra como o governo tentou apagar da nossa memória esse movimento que o Se Liga está aqui para resgatar, certo? Qual é o objetivo maior desse movimento? O fim da escravidão. Também, claro, eles pedem liberdades econômicas, eles também querem romper com Portugal, mas é fundamental entender que a maior característica da Conjuração Baiana é que se pretendia libertar as pessoas escravizadas.
A última grande revolta emancipacionista antes da própria independência aconteceu em Pernambuco, em 1817. Esse movimento ele é bem particular, porque existem pessoas de classes mais baixas, de classes médias e até de classes altas. É um movimento geral ali na região. E por quê? A gente precisa entender o contexto. A família real de Portugal tinha vindo ao Brasil desde 1808, quase 10 anos. E de lá para cá, o custo de vida aumentou muito. Quem que ia, de alguma forma, pagar para a família real de Portugal ficar bonitona no Rio de Janeiro comendo do bom e do melhor? População brasileira, parça. E aí não teve jeito, a galera de Pernambuco ficou bem revoltada, também lutaram por um separatismo, também lutaram por liberdade de imprensa, lutaram por liberdade de religião, mas foram reprimidos. 4 mortos e mais de 100 presos. Mas pelo menos a gente tem agora uma boa noção de que o Brasil não é o país da paz, de que existe muita revolta no Brasil e que a força que vai ser utilizada para conter essa revolta depende um pouco da categoria social do revoltoso. E finalmente, o Brasil colonial vai terminar com a independência de 1822. Vê que o Brasil colonial termina, o Brasil imperial começa, ou seja, de verdade, o Brasil começa ali, em 1822. Antes disso, era uma América portuguesa. Agora, quando começa esse Brasil imperial? Aquelas características do Brasil colonial foram embora? De forma nenhuma. A gente pode afirmar que com a independência a gente teve uma mudança. O Brasil agora não é mais uma colônia de Portugal, mas a gente também tem muitas permanências. Muita coisa continuou como era antes. De uma maneira chique, a gente pode dizer que as estruturas sociais foram mantidas. Quer ver um exemplo? Quem que tinha dinheiro antes da independência e depois da independência? Era a mesma galera que tinha terra. Tá. A escravidão. A escravidão continuou. Inclusive, se intensificou. Então é fundamental a gente lembrar que quando a independência do Brasil acontece, e o Brasil agora é um outro Brasil, ele é um outro Brasil para algumas pessoas, porque para a maioria continua a mesma coisa. Povo lindo, a teoria ela é uma beleza. Agora a gente tem que ver se na prática a gente está preparado. Você está preparado? Vamos ver juntos se a gente está preparado ou não. Vamos resolver um exercício que já caiu no Enem. Então esse exercício é exemplar. É assim que a gente consegue ver se a gente está bem ou não resolvendo muitos exercícios. Tranquilidade? Então vamos para cima. Nesse aqui nós temos 2 textos. Professor, eu começo a ler os textos, depois respondo o exercício? A gente vai precisar ler os textos. Mas uma dica, é legal começar pelo comando, pela proposta do exercício. O que o exercício quer de nós? E o exercício quer de nós o seguinte: as críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas a... Então a gente já sabe que temos 2 textos em que cada texto existe uma informação. Então são 2 pessoas diferentes que escreveram 2 crônicas diferentes. Legal, ó, pô, você já vai para o texto com outra ideia. Tá entendendo? Então vamos lá. O primeiro texto, os 2 estão falando mal de alguma coisa. E tá falando mal do quê? O primeiro texto vai falar o seguinte: e pois que em outra coisa, nesta parte, me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus, a todos que este lugar lere... Por enquanto você fala, professor, não estou entendendo nada, está parecendo meu vizinho religioso. Tudo bem, a fé de cada um é a fé de cada um, a gente não precisa entender essas palavras específicas dessa pessoinha aqui. Vamos até o final, vamos lá. Que deem a esta terra um nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil do que dela. Então eu não entendo esse linguajar, eu não sei se essa pessoa está expulsando um demônio de alguém, mas eu sei que essa pessoa está chateada. Ninguém feliz escreve desse jeito. E essa pessoa está chateada porque ela é religiosa, mas existe mais interesse no pau-brasil do que nas coisas que essa pessoa gosta. Você não precisa ser de religião nenhuma para entender que esse cara está chateado. E essa pessoa está chateada porque as pessoas estão muito focadas no pau-brasil e não na fé. Vamos ver o texto 2 agora.
Já é uma outra crítica, já é uma outra forma de falar. E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. Obrigado pela didática, amigo cronista. E, se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. No final da frase você tem o desabafo final. Então esse tá chateado porque estão levando tudo para Portugal. Caramba, duas pessoas muito chateadas. Uma porque estão levando riquezas para Portugal. A outra porque o pessoal está mais interessado no pau-brasil do que na questão da fé. Duas pessoas chateadas com questões econômicas. Então vamos agora para as alternativas. Vamos lá então. Repetindo o comando do exercício. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionados a quê? A utilização do trabalho escravo. Eles mencionam aqui o trabalho escravo, eles não mencionam. Então vamos procurar uma alternativa melhor. Letra B. Implantação de polos urbanos. Eles também não estão falando aqui, poxa, o que falta aqui é prédio, o que falta aqui é pavimento no chão, não aguenta mais pisar na terra. Não é a queixa deles, amigo. Então vamos para a próxima. Letra C. Devastação de áreas naturais. Opa, professor, o cara falou lá do pau-brasil. Pois é, falou sim. Falou que o interesse é mais econômico do que um interesse religioso. Mas ele não falou, poxa, a natureza está ficando sem pau-brasil. Essa era uma pegadinha. Essa alternativa, a letra C, talvez tenha tirado um pouco da sua atenção, mas ela ainda não está perfeita. Vamos procurar uma melhor. Letra D. Ocupação de terras indígenas. Então o pessoal está chateado porque estão ocupando as terras indígenas. Eu não lembro de mencionarem aqui o povo indígena. Se você lembra, grita. E só sobrou a letra E. Eles estão chateados, a chateação deles está relacionada à expropriação de riquezas locais. Então, o pau-brasil é uma riqueza local. E depois, o segundo cronista fala, tudo levam para Portugal. Não vou nem falar o quê, mano. É tudo. É tudo. Brilhou, vai levar. O passarinho cantou, vai levar. E os dois estão chateados porque eles sentem que a colônia ela é expropriada. Suas riquezas locais vão embora. Então, você não necessariamente precisava saber tudo de história do Brasil colonial, mas a interpretação de texto é fundamental. E se adequar ao que o exercício quer da gente. Exercício de história. Não tá para falar o que é verdade, o que é mentira, o que aconteceu, o que não aconteceu. Exercício de história quer que você faça relações e interpretações a partir do texto que te dão, das informações que vão te trazer. Agora, professor, vamos ver se é a letra E mesmo, né? Já pensou, esse professor erra? Vamos ver. Ih, é a letra E. Olha que legal. E tem até comemoração do Homer Simpson. Pois é, os alunos do Se Liga, eles têm aí uma plataforma e nela mostra, inclusive, quantas pessoas acertaram esse exercício e quantas não acertaram. Quer curiar? Quer ver como é que funciona? Então entra no site seliga.com.br que você vai saber. Vamos resolver agora um exercício que já caiu no Enem, para você saber se você está indo bem ou não está indo bem. Se não estiver indo bem, perfeito, a melhor hora de saber que não está indo bem é agora. Melhor do que no dia da prova, não é verdade? Vamos resolver junto esse exercício. Professor, eu leio o texto primeiro, né? Não. Você lê primeiro o comando do exercício. Então vamos lá. A qual aspecto da vida no Brasil colonial o autor se refere? Ufa! Agora eu leio o texto e eu vou ter que procurar um aspecto da vida no Brasil relacionado ao texto. Eu não vou ler o texto de alegre, eu não vou ler o texto como se eu estivesse na minha casa querendo me distrair. Eu vou ler o texto focado. Vamos lá. Todos os anos, multidões de portugueses e de estrangeiros saem das frotas para ir às minas. É mina de ouro e prata, hein? Não está falando da mulherada aqui, não. Das cidades, vilas, plantações e do interior do Brasil, vêm brancos, mestiços e negros, juntamente com muitos ameríndios, contratados pelos paulistas. Contratado, eu achei lindo esse termo. Você coloca a corrente na pessoa, bate nela, ameaça ela que ela está contratada. Então vamos lá. A mistura é de pessoas de todos os tipos e condições. Homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, fidalgos e povo. Leigos,
clérigos e religiosos de diferentes ordens, muitos dos quais não têm casa nem convento no Brasil. Então aqui, ó, que legal, quer saber quem vivia no Brasil na época em que eles estavam extraindo ouro das nossas minas? Tá aqui, tá todo mundo aí. Homem, mulher, moço, velho, pobre, rico, fidalgo, povo, leigo, clérigo, religioso, é branco, é mestiço, é negro, é ameríndio. Tá aí. Sociedade colonial escrita em poucas linhas pra gente. Se tá tendo esse movimento todo, a galera tá circulando. A galera está saindo da onde viviam para ir em direção às minas. Pronto. Preciso de uma alternativa que fale disso e não de outra coisa. Letra A, então, a qual aspecto da vida no Brasil colonial o autor se refere? Letra A, imposição de um credo exclusivo. Está falando de religião? Puxa, fala de clérigo, mas não só. Fala de pessoas muito diferentes. Fala de leigo, né, que significa, de alguma forma, uma pessoa que não está relacionada à igreja. Não vinculada diretamente à igreja. Então, não fala só de quem está vinculado à igreja. Fala de muito mais. Fala da sociedade colonial como um todo. Letra B, então, alteração dos fluxos populacionais. Fluxo populacional é a galera circulando. Olha aí, a gente achando que era uma super gíria falar do fluxo, é nada aí, ó, já tá. A galera já estava no fluxo lá no Brasil colonial. A letra B está correta, mas vamos ver por que não as outras alternativas. Letra C vai falar da fragilização do poder da metrópole. Metrópole na época era Portugal. Então está falando que Portugal está ficando fraco? Não, Portugal vai ficar mais forte, rico, poderoso, porque eles estão levando o nosso ouro embora. E estão gastando esse ouro aí do jeito que eles querem. Mas eles não estão enfraquecidos, estão fortalecidos. Letra C, muito falsa. Letra D, ao desregramento da ordem social. Olha só que legal, uma sociedade alternativa, como queria Raul Seixas. Todo mundo ali muito feliz, tranquilo e desregrado. Nada disso. Vida colonial é muito autoritarismo. Existe um controle do comportamento das pessoas. Metade da sociedade nem livre não era. Eram pessoas escravizadas. Então, falar de desregramento numa sociedade escravista é um grande erro. Então, vamos ver a alternativa E. Ao antilusitanismo das camadas populares. Aí você fala, é essa? Por que questão de história é para meter o pau, professor? Já entendi. Falou mal, é essa. Cuidado, hein? Se desviar do que o exercício quer de você, a gente se dá mal. É verdade que existia antilusitanismo na camada popular? Podia ser, mas não é isso que o exercício quer da gente. O exercício quer que a gente entenda toda essa galera indo lá para as minas. E a única alternativa que corresponde a isso é a alternativa B. Vamos para a prova real aí, ó. Vamos ver se é verdade que esse exercício quer falar dos fluxos populacionais. Ele quer. E temos um sapinho chavoso para falar que a gente está mandando muito. E aí, povo lindo, aprendemos bastante sobre o Brasil colonial? Eu tenho uma pergunta mais importante ainda para você. Está preparado para ganhar um iPhone 11? Você sabe que a gente vai sortear um iPhone 11, né? O dia do sorteio, no dia 28 de novembro, depois do último dia de prova do Enem, a gente tem uma live e nessa live a gente vai sortear para você. Agora, para você concorrer a esse iPhone 11, é importante que você esteja cadastrado, que você seja aluno do Se Liga. Professor, mas como é que faz para virar aluno do Se Liga? Em novembro, temos uma promoção, que é a Black November. Então, qualquer dia de novembro, você vira aluno do Se Liga, pronto, você concorre a um iPhone 11. É loucura, né? E tem mais. Nessa Black November, a gente vai fazer a maior promoção do ano, que é pegar o nosso curso mais parrudão, que a gente chama de curso Premium. Esse curso é aquele que você consegue ter 8 resoluções de redação, ou seja, correções, melhor dizendo, né? Você pode escrever 8 redações e você tem a correção dessas 8 redações a cada mês. Então são muitas redações para você treinar. Então, se você for lá e se inscrever no curso Premium, que vai ter 50% de desconto e tem todas as disciplinas, você vai conseguir concorrer a um iPhone 11. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.